Boa noite para quem está nos assistindo. Meu nome é Solange, eu sou diretora do Departamento de Finanças da Prefeitura de Cajati. E hoje o motivo dessa apresentação é para falar sobre as metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. Antes de começarmos, eu gostaria de justificar que essa transmissão seria ao vivo, mas, porém, por força maior, teve um probleminha aqui de internet na Câmara. Então, essa audiência ela está sendo gravada, filmada, e, posteriormente, será lançada tanto no site da Câmara Municipal de Cajati e também da Prefeitura. Também quero aqui agradecer, aqui na pessoa do vereador que está aqui presente, Sidney Bico, aproveitar a sua presença e agradecer aqui a disposição do Data Show aqui para a gente fazer essa apresentação. Agradeço ao presidente da Câmara por mim, agradeço a disponibilização também do funcionário Zenilson da Câmara, que está nos auxiliando, e também o Diogo da Prefeitura, que está aqui me ajudando também nessa apresentação. Vamos começar, então, a audiência às 6h20, tá? E vamos falar sobre a avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020. A fundamentação. Pode passar. Vamos lá. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101, ela foi instituída em 2000, né? Nessa época, os municípios tiveram 5 anos para se adequar na questão de apresentação em audiência pública dos seus orçamentos, planejamento, fazer uma prestação de conta aos cidadãos. Então, a partir de 2006, todos os municípios tinham que, em audiência pública, apresentar, como eu falei, os planejamento, orçamento, né, as suas diretrizes, prestação de contas. Então, vamos lá. No artigo 9º, parágrafo 4º, ele define: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, essa apresentação, ela tem que ser na Câmara Municipal. O que vem a ser essa apresentação? Por que dessa apresentação? Na realidade, nada mais é que uma prestação de contas quadrimestral. Então, hoje nós vamos, de tudo que foi feito, da receita arrecadada no município, do que foi empenhado, certo? Então, essa é uma prestação de contas parcial. Então, maio, né, nós vamos apresentar tudo o que aconteceu de janeiro a abril de 2020, ok? Então, vamos começar pelos recursos, né? De onde vêm os recursos da Prefeitura? Né? São metas de arrecadação. Próximo slide, por gentileza. Tá. Vamos falar da receita. De janeiro a abril, esse quadro aqui vai demonstrar a receita por categoria. Primeiro lá, os impostos, taxas e contribuições de melhoria. Essa classificação contábil ali é onde o cidadão paga IPTU, ISS, as taxas, entram tudo naquela classificação impostos, taxas e contribuições de melhoria. Até abril, o município arrecadou 7.415.000. Próxima receita, receita de contribuições, 223.000. Receitas patrimoniais, 68.000. Transferências correntes, 31.034.000. Outras receitas correntes, 137.000. Alienações de bens, 311. Transferências de capital, 254. Dedução para a formação do Fundeb, 3.980.000. Num total de arrecadação do município de Cajati de janeiro a abril,
R$35.153.800,31. Eu vou voltar a explicar algumas receitas ali, né? Receitas de contribuição. O que são essas receitas de contribuição? Essas receitas de contribuição, para a gente simplificar, nada mais é que aquela contribuição da CIP que vem cobrada na conta de energia elétrica do cidadão. Então, esse valor ali de 223 é essa arrecadação. Até abril, foi arrecadado 223 mil. Receita patrimonial. Todos os recursos que entram nos cofres públicos, eles têm que ficar aplicados financeiramente no banco. O recurso não pode ficar parado. Então, tudo que rendeu de janeiro, que foi aplicado de janeiro a abril, rendeu 68 mil. Transferências correntes é todas aquelas receitas maiores que vêm do governo federal e estadual e que está na Constituição, que cada município deve receber. Ali, naquelas transferências correntes, entra o FPM, ICMS, transferências do FNDE, da educação, do Fundo a Fundo da Saúde, do Social, IPVA. Então, entram todas nessas transferências correntes. Você vê que é o vulto maior, né? 88% do que foi arrecadado são de transferências correntes. Outra que eu vou destacar aqui, transferências de capital. Essas transferências de capital, elas são recursos que são para investimento, ou para construção, para obras, compra de equipamentos, veículos. Essas transferências de capital, geralmente, é quando, politicamente, ou o senhor prefeito, o senhor vereador, ou cadastrado pelo nosso setor de convênios no sistema, e eles conseguem recursos de convênios ou através de emendas, inclusive emendas parlamentares, então entram nessas transferências de capital. Então, essas receitas, resumindo, são para investimentos. A dedução de formação do Fundeb, né, é o Fundo de Valorização, né, de Desenvolvimento da Educação Básica, valorização do magistério, né. A prefeitura contribui com 20% das suas melhores receitas para o fundo e depois recebe essas receitas, né, de volta, porque a gente tem vários alunos, uma demanda grande de alunos matriculados. Então, a gente contribui com o fundo e recebe a mais, né? Tem municípios que ocorre diferente, né? Eles contribuem mais e recebem menos, porque tem menos alunos cadastrados no sistema. Vou demonstrar várias especificações de receita, o mesmo valor, 35.153.000, porém de outras formas. Pode passar, por gentileza. Agora, a mesma receita lá de 35.153.000, né? Só que agora eu estou demonstrando quanto que eu previ no orçamento de 2020, para o ano todo, de receitas correntes, né? E de receitas de capital e a dedução para a formação do Fundeb, como eu já havia explicado. Então, o orçamento para o município de Cajati este ano é de 107 milhões. Desses 107 milhões, nós já arrecadamos 32,85%. Esses 32,85% nada mais é que a divisão do 35 pelos 107 milhões, tá? Então, tá lá. De receitas correntes, recebemos, já foi realizado, né, recebido, entrou nos cofres públicos, 38.878.000. Receitas de capital, 255, a dedução, aí teremos o mesmo valor, 35.153.000. Então, falta, no quadro seguinte, na coluna seguinte, falta ainda arrecadar 71.846.000. Muitos podem perguntar agora, vai arrecadar? Provavelmente esse ano não. Devido a toda essa situação de pandemia, né? A questão do desemprego, né? Comércio, indústrias paralisadas, nós não vamos conseguir arrecadar o que está faltando, certo? Então, há que ter contenção de despesas, analisar bimestralmente a receita, para não correr o risco de faltar o recurso lá na frente, certo? Porque, como eu estou avisando aqui,
Essa apresentação é quadrimestral. Quando chegar em setembro, vamos estar fazendo a apresentação de tudo o que aconteceu de maio a agosto. Só que acumulado, de janeiro a agosto, eu vou estar apresentando. Aí vai ser outra situação, ok? Aqui é novamente a receita, só que aqui eu destaquei para todos, né, as melhores receitas. Eu não vou, porque são várias receitas que o município recebe, então eu vou destacar as de maior vulto, né, que representam, se houver uma queda nessas arrecadações, elas vão representar muito mais para o município, né? Em primeiro lugar, antes de eu começar, também vou demonstrar, no mesmo período de 2019, de janeiro a abril de 2019, quanto que nós arrecadamos dessa receita, e agora comparar com a nossa arrecadação atual. Aí, na quarta coluna, você vai verificar a variação, que nada mais é, né, a diminuição de um valor do outro, para saber o que arrecadou mais, o que arrecadou menos, e o percentual que caiu ou aumentou, ok? Em primeiro lugar, ICMS. Esse ICMS é a melhor arrecadação do município, né? Em 2019, nós recebemos 11.313.000, tá? No primeiro quadrimestre de 2020, já caiu para 10.709.000, entendeu? Então, já começa por aí, né? Teve uma queda de 603.000, que representa 5,34%. Segundo lugar, FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Em 2019, arrecadamos 6.963. Agora, nesse quadrimestre, 6.992.000. Praticamente empatou. Teve uma pouquíssima diferença, só de 28.000. Ok? Então, isso também representa uma queda na arrecadação. Tá? Em terceiro lugar, o Fundeb, né? Aquele que eu falei lá, que a gente retém 20% das melhores receitas do município para contribuir para o fundo. Quanto que nós recebemos de retorno do fundo? 6.168.000 em 2019, já caiu também para 5.999. Ok? ISS, Imposto sobre Serviços. O ano passado, no primeiro quadrimestre, arrecadamos 2.714.000, e aqui, nesse caso, já tivemos uma melhora de 3.286.000. IPTU, 2.199.000 para 2.295.000. IPVA também caiu. CEFEM, compensação financeira pela exploração de recursos minerais, tá? Também caiu. Imposto de renda também caiu. E as demais receitas que vão compor. Então, lá no primeiro quadrimestre de 2019, nós arrecadamos 34.875.000 contra 35.153. Então, houve um pequeno aumento de arrecadação de 318. Mas, se formos analisar bem, caiu a arrecadação. É muito pequeno o valor de aumento ali, ok? Que representou nem 1% a mais do que foi arrecadado no primeiro quadrimestre do ano passado, né? De 0,91, ok? Para o próximo quadro, por gentileza. O mesmo quadro, veja que a gente está falando de metas, né? Então, foi estabelecido no orçamento de 2020 que eu ia arrecadar naquele mesmo quadro, aquelas mesmas receitas que eu destaquei no quadro anterior, nós iríamos arrecadar 39.155.000. Foi previsto. Esse orçamento de 2020, logicamente, nós previmos o ano passado. Então, ano passado, nós não tínhamos noção que esse ano nós íamos ter uma pandemia, que ia ocorrer toda essa crise que está havendo, né, nacional, mundial, aliás, né? Então, prevemos 39.155.000 e recebemos 35.153.000. Então, um déficit de arrecadação de 4 milhões, tá? Que representa em torno de 10,22%.
negativo. Tá? Então, veja bem quais foram as receitas que caíram mais. O ICMS. O ICMS, 1.412.000. Tá? Essa é a melhor receita do município de Cajati. Então, houve queda, tanto na questão, comparando com o primeiro quadrimestre de 2019, como comparando com aquilo que a gente tinha previsto, né, para arrecadar. Próximo quadro. Aqui a gente já vai falar das receitas vinculadas, aquelas de fundo a fundo, as receitas de transferências automáticas, que vêm do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social. Então, também estamos fazendo um comparativo com o mesmo quadrimestre de 2019, tá? E o primeiro quadrimestre de 2020. Então, vocês poderão observar que a diferença também caiu também de 2.455.000 para 2.374. Né? Ok? Aquele quadro anterior era sobre os recursos advindos do governo federal. Agora vamos falar dos recursos advindos do governo estadual. A mesma situação da Secretaria da Saúde, Assistência Social, Secretaria da Educação. O ano passado, 870.000, agora caiu para 565.000. Ok? Aqui nós estamos destacando, lembra que eu falei das receitas de capital, que as receitas de capital são os investimentos que o prefeito consegue, os vereadores através do meio político, né, deputados, né? Então, nós recebemos de janeiro a abril, ok? 99.985 do governo federal, a primeira ali, coluna, né? Para equipamento e material permanente para o Centro de Fisioterapia. É parcela única. Também celebramos um convênio número 5 para a construção de pista de atletismo e praça. O valor total do convênio é 200.000, só que nós já recebemos a primeira parcela de 40.000. Outro convênio que também é para pista de atletismo, só que é etapa 2 agora, o valor total é 500.000 do convênio. E recebemos a primeira parcela, 100.000. Tá? Implantação de unidades sanitárias individuais, convênio 203. Essa aqui foi a parcela final, 14.000. Então, do governo federal, 99.000 e do governo estadual, 154. Há muitos outros convênios. No próximo quadrimestre, provavelmente eles já vão aparecer. Tá? A gente está recebendo vários recursos do governo federal e estadual. Grande parte é vinculado ao Covid-19 para ajudar, dar um apoio financeiro aos municípios, mas também tem para obras, como vocês viram ali, unidades individuais, né, sanitárias, né, e outros mais. Então, no próximo quadrimestre, provavelmente vão ter muito mais valores. Ok? Aqui eu destaquei por fonte de recurso. Né? Fonte 1 significa que é municipal. Fonte 2, Estado. Fonte 3, fundos especiais. Fonte 5, federal. E fonte 6, outras despesas. Nós arrecadamos, frisando novamente, 35.153.000, sendo que 71% é fonte 1, 25 milhões. 19% é fonte do Estado, 6.733.000. E ali, para destacar mais, os valores maiores, fonte 5, 3.318.000, que representa 9,44%. Ok? Então, essa foi a apresentação das metas, né, de arrecadação, metas fiscais de arrecadação. Então, como vocês puderam observar, a arrecadação do município caiu. Né? Embora tenha lá uma diferença entre o primeiro quadrimestre de 318, se a gente for computar todos, né, a inflação, tudo, ela realmente é bem irrisória aquele valor, ok? Então, esse é um sinal de alerta para nós, do departamento financeiro, para toda a administração, que deverá ter mais cuidado na hora da liberação de despesas no segundo quadrimestre. Tem que se acompanhar mensalmente agora a arrecadação, para que não ocorra, como já falei, no final do ano, né,
termos despesas, né, compromissos assumidos e não termos recurso para pagar. Agora, vamos para as metas da despesa. Vamos falar das despesas, né? No mesmo sentido que eu falei da receita de vários quadros, com várias classificações, eu vou falar da despesa dessa forma também, tá? Então, vamos lá. Por categoria econômica e natureza, despesas correntes. O que serão essas despesas correntes? São aquelas despesas de manutenção da administração municipal, né? Água, luz, transporte, combustível, medicamento, folha de pagamento dos servidores, entra tudo nas despesas correntes, tá? Então, foi projetado dotação atualizada, né? O orçamento da despesa foi 107 milhões. Só que, como a gente recebe recursos de convênio, a gente vai alterando o orçamento, vai acrescentando. Então, por isso que ele está em 118 milhões 638, tá? Despesas de capital, 15 milhões 785, previsto, atualizado. E quanto é que a gente já empenhou na prefeitura, né? De despesas correntes, 48 milhões 845. De despesas de capital, 7 milhões 934. Essas despesas de capital nada mais é que os investimentos, as obras, aquisição de veículos, equipamentos e material permanente, entra nessas despesas de capital. Totalizando, então, nós, o município de Cajati, já empenhou 56 milhões 779 mil, de janeiro a abril. Vamos frisar aqui que dentro desse empenhamento de despesas, tem muitas despesas que estão empenhadas até dezembro, tá? Combustível, água, luz, telefone, é feita uma previsão no começo do ano de quanto que se vai ter de despesas de água, luz, telefone, né? O combustível, no caso, é por licitação, por contrato, outros serviços de limpeza pública, né? Então, está embutido nesses 56 milhões 779 despesas que ainda vão ocorrer até dezembro, tá? Então, não precisa se assustar. Nossa, mas nós já estamos 35 milhões que nós arrecadamos, menos 56 milhões, já estamos com déficit aí orçamentário de 21 milhões. Nesses 21 milhões estão as obras. Nós temos uma obra, e vou citar um exemplo. Nós temos a obra de construção da creche do Capitão Braz. A obra está empenhada na sua totalidade, mas a obra está em andamento ainda, né? Então, ela tem um período, praticamente de quase um ano aí, para se realizar. Então, mas está empenhado tudo, a obra inteira, certo? Está tudo embutido dentro desse valor. Então, conforme eles foram realizando, liquidando a obra, executando a obra, nós vamos efetuando o pagamento, ok? No outro quadro é o liquidado. Por favor, volte um pouquinho. Isso. Na última coluna é o liquidado. O que vem ser a despesa liquidada? Despesa liquidada é aquela que o serviço já foi executado, o material já foi entregue, só está aguardando a terceira fase, que é o pagamento. Tá? Então, quanto que a gente já liquidou só no primeiro quadrimestre? 28 milhões 444. 35.153, menos o 28.444, temos uma sobra de 6.708, tá? Digamos aqui, se porventura, um exemplo, se o município, a prefeitura fechasse hoje, ela não teria que pagar 56.779, porque tem coisas ali que não foram realizadas ainda, né? Mais os 28.444, ela teria que ter recursos, sim, para pagar, porque a despesa realizada, serviço executado, obra feita, material entregue, então, teria que, sim, ter a obrigatoriedade de ter esse recurso, tá, para pagar. Pode passar o próximo quadro. Continuando, né, outro quadro com a mesma despesa, vejam bem aqui, 56.779, só que agora é por órgão, né, por poder. Legislativo e executivo. Qual que é o orçamento do Legislativo para o ano todo de 2020? 3.295.
Quanto que eles já empenharam? 1.132.000, que representa 34%. Então, da dotação deles, prevista para 2020, eles já empenharam 34%. E a prefeitura, o executivo municipal, né? Dos 115.343.000, nós já empenhamos 56.646, que representa 48,24%. Tá? Mas, do total previsto atualizado, a dotação atualizada anual, nós já empenhamos 47,86. Próximo quadro. Aqui eu já vou demonstrar quanto que foi empenhado por departamento, ou seja, por unidade orçamentária. Departamento de Educação e Cultura. Eu estou colocando no quadro aqui o departamento do investimento maior até o menor. Ok? Então, Departamento de Educação e Cultura, a dotação atualizada prevista para 2020, para o ano todo, 37 milhões. Quanto que a gente já realizou, empenhou na educação e cultura? 20.099, que dos 56, ele representa 35%. Ok? Qual que, em segundo lugar, o Fundo Municipal de Saúde, o Departamento de Saúde. Está previsto 35.702.000, já empenhamos 15.623, que representa 27%. E assim sucessivamente. Temos o Departamento de Planejamento Urbano, né? Foi realizado 4 milhões, depois vem o Departamento de Serviços Municipais, 3 milhões, Departamento de Desenvolvimento e Assistência Social, 2.800.000, Administração, 2 milhões, e assim por diante. Gabinete, Departamento de Desenvolvimento Econômico, Esportes, Jurídico, Câmara Municipal, Departamento de Tributação e Departamento de Finanças. Ok? Aí tem o valor de cada um, né, realizado até abril, até dia 30/4, e os respectivos percentuais que cada departamento representa do montante das despesas totais. Próximo quadro. Agora, as mesmas unidades orçamentárias, né, os mesmos departamentos, só que agora eu estou destacando por tipo de despesa. Por despesas de pessoal, que é a folha de pagamento de cada departamento. As outras despesas, que ali são as despesas de manutenção do departamento, que entra água, luz, telefone, né? Toda a manutenção de cada departamento, e o investimento, que são as obras, né? Aquisição de material permanente. Vamos destacar também, né, o Departamento de Educação, como tem um investimento maior, vamos começar por ele. Só de folha de pagamento, no Departamento de Educação, 4.986.000, outras despesas, 12.156.000, e de investimentos, 2.957.000. Tá? É aqui que eu falei, que tem obras empenhadas de 2.957.000, que ainda estão em andamento. Fundo Municipal de Saúde, 7 milhões, só com folha de pagamento lá dos servidores da saúde. E de outras despesas, manutenção, 8 milhões. Então, eu não vou ler todos, porque se torna muito repetitivo. Vou deixar um pouquinho aqui para as pessoas consigam visualizar, né? Mas só destacando mesmo os dois maiores departamentos, né? Que são o da educação e da saúde. Ok? Totalizando ali despesas com pessoal, sempre do valor da despesa total ali, 56 milhões, que foi o valor que nós empenhamos, né? 56.779, que nós empenhamos de janeiro a abril da despesa total do município. Desse valor, 28% é com folha de pagamento. Vejam bem, de tudo que foi empenhado de janeiro a abril de 2020. Desses 56 milhões, 28% é folha de pagamento dos servidores, tá? 16.313. 32 milhões e meio, 57%, representa toda a manutenção. Repetindo, transporte escolar, merenda, uniformes, combustível, medicamentos, materiais de enfermagem, a limpeza da cidade, recapeamento, entra tudo aqui nessa manutenção, água, luz, telefone, internet, tudo aqui nessa parte, nessas outras despesas. E os investimentos,
né, até abril, 7.964.000, que representa quase 14%. Pode passar. Então, resumindo, de investimentos na educação, saúde e assistência, somando tudo o que foi empenhado, 38.576.000, quase 68% são nesses 3 departamentos, né? E as demais áreas de atuação, 18 milhões, que representa 32%. Agora vamos para outra meta de arrecadação, né, de metas fiscal, né, que é o resultado primário e resultado nominal. O que vem a ser isso e para que serve isso? Vamos lá ao conceito. Resultado primário, ele é definido pela diferença entre receitas e despesas do governo, deduzido da conta as receitas e despesas com juros. O que vem? Para que esse resultado primário? Isso nada mais é o quê? O governo tem que saber a sua capacidade de pagamento se, porventura, ele fizer empréstimo junto ao governo ou aos bancos. Então, ele tem que saber da receita que ele recebe mensalmente, deduzindo suas despesas fixas, ele vai ter, e tirando os juros e rendimentos de aplicação, tanto da receita como da despesa, ele vai ter saldo financeiro positivo para pagar os seus empréstimos. Nada mais é que isso. No caso de Cajati, esse quadro se torna bem mais simples, porque o município não tem financiamento, não tem empréstimo, então não tem juros a ser amortizado. Então, ele vai ser bem mais simples de vocês entenderem. Ok? E o resultado nominal, o que é? Lá eu vou deduzir os juros, né? Receita, a diferença entre receita e despesa, né, tirando os juros. Aqui não, aqui já é tudo. O resultado nominal é tudo, já com os juros, ok? No próximo quadro, ele vai ficar um pouquinho mais, vocês vão conseguir visualizar mais, vai ficar um pouquinho mais fácil. Então, vamos lá para a apuração do resultado primário nominal. É todas as receitas, vejam lá, receitas correntes, receitas de capital, subtotal. Lembra lá do 35 milhões que eu apresentei nos primeiros quadros da receita? Lá, ele está ali de novo, 35.153.000. Vamos deduzir os rendimentos, receitas de aplicação financeira, operações de crédito, amortização de empréstimo, receitas de alienação. Esses tipos de receita, eles não entram nesse quadro, né? Então, nós tivemos de aplicação 68.000, deduzindo ali alienações, como eu falei, nós não temos operação de crédito, nós não temos empréstimo, então é zero. Receitas primárias, 35.085.000. Próximo quadro, por gentileza. Agora, vamos para as despesas primárias. Nós temos que chegar lá no resultado primário. São todas as despesas correntes liquidadas, despesas de capital, total, 28.444.000. Se tivéssemos juros, teríamos que deduzir aqui, mas como nós não temos, ela permanece o mesmo valor lá em cima. Então, qual que será o resultado primário? Lembra que eu falei que a diferença? Então, a diferença de A menos B terá 6.640.000. Então, tivemos uma receita primária de 35 milhões, menos 28 milhões, teremos ainda um resultado primário, um superávit primário, né, de 6.640.000. A meta fixada na LDO, né, é por isso o motivo dessa audiência, a gente fixa metas na lei de diretrizes orçamentárias e depois tem que apresentar em audiência pública se a gente está cumprindo essas metas, né. Aqui foi fixado 1.980.000, certo? 1.970.000. Só que é anual, né? Então, esse resultado primário ele vai mudar no final do ano, ok? E o resultado nominal, ele inclui tudo, os 35.153 menos os 28.444, teremos um pouquinho a mais do que lá em cima, 6.708.000. Resumindo, esse quadro é mais para verificar, como eu falei, a capacidade que o município tem de pagar suas dívidas, né, de emprestar. Né? No caso do município de Cajati, a gente não tem empréstimo, a gente não tem operação de crédito, então não entra nesse quadro. Ok? Dívida consolidada. Qual que é a dívida do município? Primeiro, tudo que eu estou falando é referente ao primeiro quadrimestre de 2020.
Disponibilidade de caixa é o recurso que a gente tem em banco, comparando, né, 2019 com 2020. Em 2020, 19 milhões, agora, 30 de abril, 26 milhões 487. Esse é o recurso que a gente tinha lá no dia 30 do 4, né? Demais haveres, repete, menos a dívida consolidada. O que vem ser essa dívida consolidada? Os precatórios, ações trabalhistas que o município, né, recebe. No final de 2019, nós tínhamos 1.445.000 de ações trabalhistas, né, e demais ações para pagamento. Agora, no primeiro quadrimestre, já caiu para 621. Reforçando que esse 621, ele entra no orçamento de 2020, mas a gente paga ele só em 2021. Sempre assim, tudo que o município recebe de ações até 1º de julho do ano, inscreve-se no balanço do município e paga-se no exercício seguinte. No caso de Cajati, né? Porque se a gente tivesse estoque de dívidas, se tivesse estoque de precatórios, aí teria que haver o parcelamento, seria mais complicado. Mas como o município não tem estoque de dívida, né, o que entra no ano, a gente escreve no balanço e paga no ano seguinte. Restos a pagar processados, né, 1.184.000, já pagamos, só estamos com 73 mil. Então, nós não temos dívida. Fica negativo aqui porque nosso recurso financeiro lá de caixa é maior, né? Ele menos todos esses aí, ele dá negativo, né? Então, nós não temos dívida. Nosso resultado nominal nada mais é que a comparação, nesse caso aqui, a comparação do primeiro quadrimestre aqui com o quadrimestre anterior. Então, teve até um aumento, né? Por causa do nosso caixa lá, de 19 passou para 26. Então, 25 menos 16, nós temos um acréscimo de 8.997.000. Meta fiscal fixada na LDO, 1.200.000. Lembrando que essa meta fiscal fixada é anual, né? Então, a justificativa dela, nós não termos alcançado essa meta, ela será justificada no final do ano, ok? Outra meta fiscal. Agora vamos passar, já que estávamos falando de dívida, falamos das ações trabalhistas, né, dívida consolidada, vamos falar dos restos a pagar. O que seriam esses restos a pagar? Nada mais é que o que sobrou do ano anterior, né, para pagar esse ano. Então, do legislativo ficou 105 mil. Mas foi cancelado 1.000 este ano, até 30 do 4, e já foi pago 104. Então, eles não devem mais nada de resto a pagar de 2019 e exercícios anteriores. Já o executivo, nós viramos o ano de 2019 para 2020, com 6.768.000 de restos a pagar. Cancelamos até 30 do 4, 178, já pagamos 3.858.000, e falta um montante de 2.731. Muitos desses valores de 2.731 é que eles não foram realizados ainda, então é por isso que não foram pagos. Tá? Próximo quadro. Somando aqueles restos a pagar, agora vamos ver do orçamento deste ano, né? Quanto que a gente já empenhou, legislativo e executivo, total 56.779.000. Quanto realmente nós já pagamos até 30 do 4, pagamos 23.612, ainda tem 33.167.000 para pagar, mais os 2.731 do quadro anterior, 35.899. Lembrando que desse total de despesas 56.779, né, tem despesas que vão se realizar até dezembro de 2020. Tá? Outra meta, relatório de gestão fiscal. Agora vamos falar das despesas com pessoal, da receita corrente líquida. O que seria essa receita corrente líquida? Definição. É o somatório das receitas tributárias, de contribuição, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Veja aqui que é toda a receita, só não entra aqui as receitas de capital.
Todas as demais receitas correntes entram nesse cálculo da receita corrente líquida do município, tá? Menos as receitas de capital. E como a gente vai apurar a receita corrente líquida? Somando todas as receitas arrecadadas no mês de referência, se nós estamos apresentando as metas fiscais até abril, então o mês de referência é abril. Então, abril e nos 11 meses anteriores. Então, a nossa receita corrente líquida ela vai pegar 4 meses desse ano e 8 meses de 2019. Ok? E a despesas com pessoal nesse mesmo sentido. 4 meses de 2020 e 8 meses de 2019. Então, vamos lá para ver se nós conseguimos estar dentro do limite dessa meta fiscal. Lá, meta fiscal de controle de despesas com pessoal. Estou aqui novamente comparando, né, o primeiro quadrimestre de 2019 com o primeiro quadrimestre de 2020. Quanto que foi a receita corrente líquida lá em 2019, no quadrimestre lá de janeiro a abril de 2019? Obviamente, pegando abril de 2019 e 8 meses de 2018. 97 milhões. E agora, nesse quadrimestre, nós já fomos para 100.779. Destaco novamente que nesses 100.779 tem 8 meses do ano de 2019, que foi um ano de arrecadação um pouco melhor, né? Já nas despesas com pessoal do executivo, o ano passado, no quadrimestre, 47.621 só com folha de pagamento, que representa 49%. Já no quadrimestre de 2020, 47.922, que representa 47,55%. Obviamente, porque a receita corrente líquida aumentou, o percentual aqui diminuiu, né? Porque se for comparar o despesas com pessoal, teve sim um aumento aí, não muito grande, de praticamente R$300 mil. Ok? E próximo quadro. Aqui, nós vamos demonstrar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tudo isso aqui está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, como eu falei, mostrei o quadro anterior. Despesas com pessoal, 47.922, que representa 47,55%. Qual que é o limite máximo lá que está destacado no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal? No caso do Executivo, 54%. Então, nós temos o limite máximo até 54.420.000. E o limite prudencial, que também está lá, que seria 95%. Parágrafo único do artigo 22 da LRF, 51.699.000. Então, aqui está cumprido, né? Nós estamos fora do limite prudencial, né? Fora do limite máximo, né? Aplicamos 47,55, tá? Então, da nossa receita corrente líquida, né? A nossa dívida é negativa, porque o nosso saldo em caixa é maior do que nossa despesa, né? Então, para a gente calcular se, porventura, um município quisesse fazer um empréstimo, ele teria limite suficiente, porque, no caso, nosso limite é negativo até, né? Então, nós poderíamos emprestar de acordo com as regras do Senado Federal, que é 120%. Ok? Continuando, aqui eu estou destacando, novamente, com referência às despesas com pessoal, né, de cada departamento, e quanto que isso representa dos 16.313. Esses 16.313, reforçando que é tudo que foi empenhado de janeiro a abril, com folha de pagamento dos servidores, tá? Horas extras, folha de pagamento, INSS, FGTS, ok? Então, lá, destacando do maior para o menor, Fundo Municipal de Saúde, 7.093.000, que representa 43%. Educação, 4.986.000. Câmara, 626. Departamento de Serviços Municipais, 887.
Assistência, 646. Departamento de Administração, 590. Gabinete, 342. Jurídico, 268. Departamento de Planejamento Urbano, 265. Departamento de Desenvolvimento Econômico, 243. Departamento de Tributação, 124. Departamento de Finanças, 140. E Departamento de Esportes e Lazer, 98 mil. Totalizando 16.313. E do lado, obviamente, o percentual que cada um representa do valor total. Aqui é o nosso saldo bancário, que a gente já destacou lá, né, em quadros anteriores, 26.487, sendo que desses 26.487, vejam bem, saldo bancário em 30/4, 12 milhões são contas bancárias vinculadas. O que vem a ser isso, contas bancárias vinculadas? São recursos de convênio ou por determinação constitucional que só podem gastar em algum item específico. Tá? Então, vou citar um exemplo aqui. Recursos que a gente recebe para a merenda escolar lá do FNDE. Esse é vinculado, nós só podemos gastar na merenda escolar. Eu não posso pegar esse recurso e gastar em outro tipo de despesa. É específico, é vinculado, não se mexe. Só se mexe para gastar onde realmente foi determinado. Tá? Já as contas de movimento, que é livre, aí eu posso gastar, né, livremente, 14.207 e o saldo bancário da Câmara, 274 mil. Ok? Agora, vamos passar para outra meta, né? Estamos quase finalizando, vamos falar agora da aplicação do ensino, posteriormente da aplicação da saúde, e aí vamos finalizar. Esse quadro, ele demonstra o quê? Desde 2017, nos quadrimestres, aqui eu estou comparando os quadrimestres, certo? Quanto que arrecadou? Né? Receitas de impostos e transferências correntes. Essas receitas de impostos e transferências correntes, observem que é de algumas receitas do município que é calculado os 25% obrigatório, né, que está em lei, na Constituição, no artigo 212, que se aplica na educação. Quais seriam, só para relembrar essas receitas de impostos? São os impostos IPVA, ISS, IPTU, ICMS, IPVA, FPM, das melhores receitas do município. Dessa arrecadação é que se calcula os 25%. Então, nesse cálculo aqui, para a aplicação do ensino, obviamente, não vai entrar as receitinhas da saúde, do social e outras mais, tá? Então, vamos lá, ó. De 2017, de qual arrecadação que nós vamos calcular os 25%? Olha lá, 23 milhões, aí já subiu para 24, em 2018, 26, e agora, no primeiro quadrimestre, 27.040. Desses 27.040, e nos demais, obviamente, o valor obrigatório por lei é 25%. Então, o município deveria aplicar na educação esses valores ali da valor obrigatório por lei. 5.700, 6.215, 6.679, 6.760. Tá? Mas quanto realmente empenhou, liquidou e pagou nesse quadrimestre na educação? Vamos lá. Comparando, veja bem, 8.647 em 2017, 2018, 7.598, já em 2019, 8.729 e em 2020, 11.769. Isso empenhado, liquidado. Lembra que eu falei que liquidado é quando o serviço já foi executado, o material foi entregue? Então, em 2020, 7.510. Você vê que há uma progressão ali, né? De um ano para o outro, né? Só ali de 2018 para 2019, houve uma diminuição, mas isso é tranquilo, porque às vezes o orçamento de um ano tem alguma obra de grande porte, né, que começa e termina no mesmo ano, e no outro já não foi planejado uma obra de grande porte. Então, isso não quer dizer que não aplicou mais, né? O importante não é questão de aplicar mais, e sim com
melhor e maior qualidade, né? A aplicação no ensino pago, né? 6 milhões. Quanto que representa tudo isso? Vamos lá, 37,56 em 2017, 30, depois para 32 e agora 43,52. No final dos próximos quadrimestres, esse percentual, a tendência é cair. Ok? É porque aqui está tudo, né? Eu estou fazendo ali pelo empenhado. Então, como eu falei, tem várias coisas de educação que está empenhada até dezembro. Então, se não acontecer, se não for realizado, né, a tendência é o percentual cair. Mas nós temos que ficar acompanhando para que não fique menos que 25%. Senão, a gente não cumpre o limite da lei. Ok? Próximo quadro. Outra determinação da lei que o município tem que acompanhar é a aplicação do ensino do Fundeb. Lembra que eu comentei do fundo? Então, quanto que nós recebemos? Eu estou destacando de 2017 a 2020. Olha lá, valor recebido do Fundeb mais o rendimento da aplicação. Né? 4.691, passou para 5.111, 6.186 e 2020, 6.006. Né? Vocês viram um quadro anterior, não sei se vocês lembram, né? Que o Fundeb também caiu a arrecadação em comparação ao quadrimestre anterior, em comparação ao quadrimestre do ano anterior. Tá? Com desse valor que o município recebeu de receita, nós já utilizamos com despesa de profissional do magistério, lembrando que aqui são só os professores, coordenadores, diretores que entram nesse cálculo. Tá? Nós já utilizamos 3.579 com folha, aqui no 2020. Ok? Outras despesas do Fundeb, eu posso utilizar com água, luz, manutenção da escola, né? Material didático, né? Limpeza das escolas. Né? Então, já foi usado 5 milhões. Então, quer dizer que nós empenhamos mais. Né? Nós recebemos 6.006 e já empenhamos no Fundeb 8.775. Lembrando novamente que nesses 8.775 existem despesas até dezembro. Tá? Aí, conforme for arrecadando, entrando o recurso, né? Vai se compondo, vai se abatendo, né? E no caso do Fundeb, reforçando, o município tem que gastar 100% dentro do ano. A lei determina que existe, né, uma ressalva que 5% você pode até ficar sem utilizar do Fundeb e aplicar esse 5% no próximo trimestre, que seria no ano seguinte, né? Mas, geralmente, o município, na grande maioria, gasta os 100%. Ok? Aqui é o mesmo quadro anterior, porém, aqui eu estou demonstrando os percentuais. Né? Então, veja bem. Há outro limite também que eu vou informar aqui, que com as despesas de profissional do magistério, do valor que o município recebe do Fundeb, 60% no mínimo tem que gastar com folha. Então, lá em 2017, gastou-se 66 no primeiro quadrimestre, depois 60, 2019, 51 e agora, 2020, 59,59. Aí vocês podem pensar, poxa, mas então não cumpriu. É que o cumprimento dos 60% do recurso que o município recebe é anual. Né? Então, fechando o exercício de 2020, eu tenho que utilizar mais que 60% com recursos, né, de despesas com profissionais de magistério. Tá? Aí, totalizando, no caso, sempre no primeiro quadrimestre, vocês podem observar que a gente gasta mais do que recebeu. Por quê? Porque a gente empenha, como eu falei, contratos, né, e programa, prevê despesas até o final do ano de algumas coisas. Então, por isso que sempre no primeiro quadrimestre, a gente sempre está empenhado a maior do que realmente arrecadou. Isso vai se normalizando no decorrer do exercício. Ok? Aqui, só para destacar, daqueles 20 milhões que foram empenhados de janeiro a abril,
na educação, estou destacando algumas ações. Só com a administração geral, 444 mil, alimentação e nutrição, 841, cartão alimentação dos servidores lá da educação, 1.810.000, transporte escolar, 5.206.000, empenhado, tá? Biblioteca não teve nada, ensino fundamental, 5.652.000, obras, 2.967.000, ensino médio superior, pré-escola, 1.788.000 e creches, 345. Educação especial, a educação inclusiva, 932, cultura, 357, totalizando 20.099. Próximo quadro, agora estamos quase finalizando, vamos falar agora da saúde. Outra meta que o município tem que cumprir, tem que acompanhar, para que não haja problema futuramente, né? É o mesmo quadro parecido com aquele da educação, né? De quais receitas eu calculo, né, o percentual para aplicar na saúde, né? São praticamente as mesmas receitas para aplicar os 25 na educação. IPVA, ICMS, FPM, PTU, ISS, dívida ativa, tá? E lá estão, o mesmo quadro, 2017 a 2020, né? As receitas são iguais ou semelhantes à da educação. Só que no caso da saúde, o limite que a emenda constitucional 29 determina é 15%, não é 25%, 25% é educação, 15%. Então, deveria, desse valor ali arrecadado, aplicar 15% no mínimo, né? 3.400.000, 3.729.000, 4 milhões, 4.056. E quanto realmente empenhamos, liquidamos e pagamos, né? Vamos destacar aqui 2020, 11.905.000 empenhado, 8.239.000 liquidado e 6.292.000 pago na saúde. Então, os percentuais aqui embaixo do empenhado, né? 45, depois para 41 e agora retornou aos 44,03. Ok? E aqui também eu estou destacando algumas ações, né? Entre projetos e atividades da saúde. Na administração geral, cartão alimentação lá dos servidores da saúde, o núcleo de processamento de informação, regularização de transporte de pacientes, 1.290.000, tá? Atenção básica, quanto que se empenhou até abril, 5.465.000. Assistência hospitalar, que ali entra o pronto atendimento, o centro de fisioterapia, né? O CAPS, entendeu? Vigilância em saúde, Conselho Municipal não gastou nada, e emergência de saúde pública coronavírus, que a gente teve que mudar o orçamento por causa da pandemia, né? A exigência, né? Foi empenhado até abril, 30 de abril, 96.684,51, totalizando 15.623.000 na saúde, empenhado de janeiro a abril. Ok? Então, finalizamos aqui. Eu agradeço ao Zenilson, né, ao Diogo, por estar me auxiliando, me ajudando nessa apresentação. Convido a todos que assistirem esse vídeo, essa filmagem, a participar das audiências públicas. É importante a participação do cidadão, para ele entender um pouquinho como que funciona, né, a administração pública, no que está sendo gasto, quanto que se arrecadou, o porquê que não fez isso, o porquê que não fez aquilo, certo? Se obras, o que foi comprado. Então, é muito importante a participação do cidadão. Então, como eu falei lá no começo, nos meses de maio, setembro e fevereiro, a gente realiza essa audiência, essa apresentação, que nada mais é que uma prestação de contas parcial, né? Então, estamos em maio, a próxima audiência será em setembro.
desse assunto, falando desse assunto metas fiscais. E a próxima, e a outra em fevereiro de 2021. Lá em fevereiro de 2021, vai se apresentar o que aconteceu de janeiro a dezembro de 2020. Então, convido a todos. O Departamento de Finanças, ele publica no jornal, no site da Prefeitura, manda por e-mail para os departamentos, convidando a todos para participar. É muito importante a presença de todos, ok? Também, esse ano, vamos, em agosto, estar fazendo uma audiência sobre diretrizes orçamentárias para 2021, que são as peças de planejamento. Em outubro, já vamos estar falando do orçamento para 2021. Haverá divulgação antecipada do horário, do dia, em que local. Então, eu convido, aproveito esse momento para convidar todos os cidadãos, né, para participar dessas audiências, porque é importante. O recurso público que está aqui, do que nós estamos falando, é recurso de vocês, dos impostos que todos nós pagamos. Então, é importante vocês estarem sabendo para onde que vai, né, o porquê que só podem, algumas coisas são vinculadas, outras não, os limites que a prefeitura tem, o que a legislação exige, quais as normas que a prefeitura tem que seguir para cumprir. Então, eu acho muito importante a presença de todos, tá? Como não foi possível dessa vez fazer uma live ao vivo, né, conforme eu já expliquei no início, essa filmagem, essa apresentação, ela vai ser divulgada tanto no Facebook da Câmara, da Prefeitura, né? Esse vídeo vai estar disponível lá no site da Prefeitura. E quem assistir esse vídeo, tiver dúvidas, por gentileza, eu vou deixar aqui, né? Já está ali destacado, né? Mas eu vou falar aqui. Um e-mail, né? Que vocês poderão dar suas sugestões, o que a gente pode melhorar na audiência pública, né? O que vocês gostariam que a gente apresentasse aqui, né? Tudo referente a esses assuntos, o que vocês gostariam? Apresente suas sugestões, né? Suas perguntas. Eu fiquei em dúvida, que a gente terá o maior prazer em responder, né? Como não está sendo ao vivo, né? Vai ter que ser esses questionamentos, né, sugestões, vocês poderão mandar nesse e-mail contabilidade@cajati.sp.gov.br e também prefeitura@cajati.sp.gov.br, que a gente vai estar respondendo vocês o mais rápido possível. Ok? Muito obrigado mais uma vez e encerramos aqui às 19h20. Muito obrigada.